Fala, galera do Corner Azul. Hoje estamos aqui para mais um episódio do Dentro do Cage e o nosso convidado é um nerd, um fighting nerd, diretamente da academia lá do Pablo, né? O Alquimista. E é isso. Ícaro, se apresenta para a galera, caso alguém ainda não te conheça, né? O pessoal aí que está mais assim, que acompanha só o UFC, enfim, né? Os fãs brasileiros, te apresenta para que eles possam saber quem você é. E aí, logo em seguida, o Daniel, que é meu parceiro de guerra nas entrevistas, vai começar com as perguntas. Boa. Fala, galera. Pô, obrigado aí, ao MMA Corner Azul, por me trazer aqui, fazer essa entrevista. E, pô, meu nome é Ícaro Brito, para quem já sabe, todo mundo já sabe. Vim da Bahia, estou aqui em São Paulo há 6 anos, faço parte da equipe aí The Fight Nerds. Tenho 9 lutas profissionais de MMA, 8 vitórias e uma derrota. Passei aí pelo LFA, R1, e ano passado eu fui chamado para o Contender. Tive alguns problemas com o visto, por conta disso eu não consegui lutar. E tô aí na corrida, lutando no cenário nacional. E é isso. Fala, galera, boa tarde, Ícaro, boa tarde. Cara, antes da gente entrar até nessa questão de contender lá, que deu um problema com o passaporte, né, a gente acompanhou. Vamos falar um pouquinho do início, cara. Como é que você começou na luta? Eu vi que você postou uma foto há um tempo atrás, se não me engano, treinando no Muay Thai, ele bem molequinho. Como é que foi esse início? Qual foi a primeira arte que você praticou ali, né? Como é que foi realmente, antes de você se tornar um cara forte no cenário nacional aí, como é que o Ícaro entrou no mundo das lutas? Cara, como eu disse, eu sou da Bahia, eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Itapetinga, e é próximo à Vitória da Conquista, que é a maior cidade lá de referência. E eu tenho primos que têm a mesma idade que eu, a gente foi criado junto e a gente sempre gostou de brigar de lutinha, né? Naquela época, brincando de lutinha, meus pais incentivavam isso e a gente gostava de brincar. E aí eu vi um dia um treino de capoeira e eu falei, caramba, achei legal aqueles movimentos, né? Como a galera se movimentava. E também junto com isso eu vi aquele nocaute do Anderson Silva contra o Belfort. Foi bem nessa época, assim. Eu tinha, se eu não me engano, de 13 para 14 anos. E aí eu falei, cara, eu quero treinar. Aquela época eu queria ficar forte, era bem magrinho. E aí juntou uma coisa com a outra. Eu fui para uma academia e lá eu vi o Muay Thai. E aí, desde a primeira aula, foi esse videozinho que eu postei. Desde a primeira aula eu já me apaixonei. E aí eu fui evoluindo. E com 15 para 16 ali eu já quis fazer minha primeira competição. E eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Tinha um amigo um amigo não, um mestre do meu treinador, morava lá. E aí eu pude ficar na casa dele. Fiquei na casa dele, fiz a minha primeira competição. Falei, vou fazer isso pelo resto da minha vida. Foi no Rio de Janeiro. Foi uma luta de Muay Thai amador. E aí fiz essa primeira luta, voltei. Depois de 8 meses, se eu não me engano, eu fui lá de novo, lutei de novo no Rio. E falei, é isso, é isso. E aí estava no período que eu tinha que terminar a escola. Finalizei a escola ali com 17 anos. Fui para a Vitória da Conquista, que era onde que eu treinei com o César Profeta. Era um cara que já tinha treinado com os irmãos Minotauro, que os irmãos Minotauro é de lá, de Vitória da Conquista. Então, já tinha treinado com eles, o MMA era mais forte nessa cidade. Comecei a treinar MMA, conheci o Jair Farias lá, participou do Contender também, que faz parte do nosso time. E a partir disso ele veio para São Paulo, eu continuei treinando lá, ele falou, um dia quando tiver a oportunidade eu te levo. E aí, em 2019, o Pablo começou a recrutar a equipe. Só tinha 3 atletas lá, que era o Caio, o Romulo e o Jair, de MMA, né? E começou a recrutar o time, e aí eu mandei um vídeo para ele, pro Pablo, ele falou assim, beleza, vem fazer um teste, e se você passar nesse teste, você tá no time. E aí eu vim para São Paulo, 2019, fiz esse teste, né? E tô aí até hoje, faz 6 anos. E isso em 2019 você ainda não tinha nem lutado no MMA, né? Não, só treinado. Eu passei 2 anos treinando MMA, mas não tinha tanta competição lá na Bahia, era difícil o casamento por ser estreante, então não tinha estreado, estreiei quando eu vim para cá. Mas aí, só para a gente entender um pouco dessa timeline, dessa linha do tempo, né? Quando você fez essa seleção para participar dos Fight Nerds, quem que já estava lá quando você chegou? Provavelmente o Caio já estava, né? Tinha 3 atletas de MMA, né? E o Pablo também tinha alguns atletas de boxe, o Igor Adiel, e tinha 3 de MMA, que era o Caio e o Romulo, que eram os mais antigos, e o Jair. O Jair foi o rapaz que me trouxe, né? Que treinava lá na Bahia também.
que me indicou pro Pablo, né? E aí, quando chegou eu e mais outro, que era eu e o Denis. Nós chegamos na mesma semana. Também era para fazer o teste também. E aí ficou nós 5, né? Os 3 principais, que era o Caio, o Rômulo e o Jair, e os 2 que tinham acabado de chegar, que era eu e o Denis. E aí a gente chegou para morar na academia. A gente morou quase 2 anos dentro da academia, lá onde que é a Combat Club. E esse processo, né, cara, de sair de uma cidade, ir para uma cidade grande, né, tá longe da família, como é que você encarou essa situação ali? Assim, um desafio, né? Você ainda nem tinha estreado no meio profissional, foi com a mochila e um sonho, né? Como é que foi essa adaptação para você? Cara, foi exatamente isso. A mochila e um sonho. Eu sempre tive apoio da minha família. A gente nunca foi de classe alta nem nada disso, mas o que eles tinham, eles me apoiavam. Então, minha maior dificuldade foi ficar longe deles, né? Então, quando eu vim para cá, não foi morar na academia, pô, eu estava realizando um sonho, estava com os caras em São Paulo. Então, minha maior dificuldade foi essa, ficar longe deles, em um lugar que não tinha contato nenhum, minha família toda de lá. E isso foi a minha maior dificuldade. E quanto aos treinos, eu tava amarradão. Quando eu cheguei aqui, a gente ia. Pô, eu vi um nível dos caras lá em cima. Eu falei, boa, agora é eu trabalhar para mim poder chegar nesse nível. E a gente ia pro Demian Maia treinar na Vila da Luta, onde que era uma academia gigante. Cheguei lá, fiquei maluco, uma academia octógono, tatame gigante, o Demian Maia. Eu nunca tinha visto um atleta do UFC. Então eu tava empolgadaço. Então foi trabalho, trabalho. E minha maior dificuldade foi essa, ficar longe da minha família. E como que foi? Infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto porque é uma realidade dos lutadores brasileiros, né? Você já tomou uma grande decisão meio que maluca na maioria da cabeça das pessoas de sair da tua cidade e ir para uma cidade grande, gigante, né? E como que foi nesses primeiros passos aí para você conseguir se manter? Você falou que estava na academia, né? Então você fica por ali, mas às vezes você dá uma aula, você faz algum corre. Como que foi essa situação para você conseguir se estabilizar e conciliar com seus treinos na sua. Então, como eu falei, minha família sempre me apoiou. Eu lembro que eu tenho um tio, né, que foi o cara que mais me apoiou. O nome dele é Ronildo, apelido Dinho. Ele me mandava, junto com ele e o restante da minha família, eu sei que eu tinha uma renda de R$ 450 por mês. E eu não pagava o valor da academia, né? Não pagava o treino nem nada disso. No início eu não dava aula, eu cheguei muito novo, então até eu aprender da aula, até eu conquistar os alunos e tal. Então essa foi minha renda. A gente tinha um lugarzinho aqui do lado da academia que vendia um almoço de R$ 5 se você comesse no lugar e 6 a marmita. Eu lembro que eu e esse outro brother, o Denis, que chegou também, a gente comprava todas as marmitas da semana, comprava tipo umas 10 e congelava no congelador para poder comer a semana toda. Às vezes pegava a mesma marmita e comia metade meio-dia e metade à noite. E era isso, assim, essa era R$ 450 por mês para poder se virar com tudo que dava, até eu conseguir dar uma aula ali na academia, aí surgiu um personal, aí fui pegando o jeito de como dava aula, aí foi melhorando as coisas. Mas esse início era isso, mas igual eu te falei, eu nem levava isso como dificuldade, porque eu tava amarradão, tinha acabado de chegar na academia, tava focado em evoluir, treinar, tava dando para comer, não tava passando fome, e era só treinar e treinar. Cara, e falando em treinar, como é que você se sentiu a questão de nível de treino, né? Logo que você chegou, assim, você sai de uma estrutura menor para uma estrutura maior, um nível de competitividade, como é que foi também essa questão, né? Como é que você enxergou isso na hora ali, pô, meu irmão, tô tomando um pau desses caras, pô, o que que tá acontecendo? Não tô evoluindo, tô evoluindo. Como é que foi essa questão para você? Então, quando eu cheguei, a gente às vezes fazia os sparring lá no Demian Maia, né? E lá era assim, vinha várias academias, e tinha um octógono, e essa academia se encontrava, era o peso que, tipo, eu tenho um peso, o cara tinha um peso, então já era como se fosse uma luta. Então, no início foi bem difícil, apanhei pra caramba, os caras me bateu, mas olhando hoje foi muito bom, porque eu cheguei com muita vontade, muita vontade. Então, eu queria evoluir de qualquer jeito. Então, ia, apanhava, o Pablo já corrigia a gente, já chamava atenção, a gente já ia pro próximo sparring. Eu lembro que dava quinta-feira, aí a gente já ficava nervoso para dormir, porque sabia que sexta a gente pegava o carrinho e ia lá pro Demer fazer esse sparring.
e tinha que performar. E às vezes chegava lá, não conseguia performar, o nível dos caras estavam mais alto, já competia, atletas profissionais. Mas com o tempo a gente foi igualando, foi subindo o nível, até que foi ficando melhor os treinos, sabe? E foi quanto tempo até a tua estreia? Que eu tô vendo aqui que você estreou em 2019 mesmo, né, em setembro. Quanto tempo de treino ali, de preparação que foi para até a chegada em São Paulo, até a tua estreia? Eu cheguei em fevereiro, dia 15 de fevereiro em São Paulo. Se eu não me engano, aí minha estreia foi em outubro ou foi em novembro. Foi esse período, de fevereiro a novembro. 8 meses, 7 meses, se eu não me engano. Eu lembro que foi esse período. Não fiz luta amadora de MMA, nenhuma luta amadora. Eu fiz algumas lutas de kickboxing, Muay Thai. E na época o Pablo falou assim, não, você já tem um nível de profissionalismo muito bom, então a gente já vai estrear direto no profissional. Eu lembro que eu estreiei contra um cara, o apelido do cara era o Francês, ele já tinha algumas lutas, se eu não me engano, 3 lutas, e foi uma luta bem dura. Eu tomei knockdown, dei knockdown, tomei queda, dei queda, foi uma luta lá e cá, e no final consegui sair com a vitória, assim, mas foi uma estreia bem dura, assim. Cara, falando dessas lutas aqui do começo da tua carreira, eu não pude deixar de notar que a sua única derrota é para o campeão atual, recém, né, que acabou de ganhar a cinta, que é o Vinícius Pires. Cara, conta como foi essa experiência de ter lutado com ele e vocês já estão, né, com um destino de caminhos cruzados, quem sabe, para um futuro. Eu não me recordo se a tua categoria é de peso galo também, né? Agora tu tá lutando de peso leve, é isso? Como que foi essa experiência aí? Então, minha segunda luta foi contra o Vinícius, né, atual campeão do LFA. Até assisti a luta dele ontem. Pô, mandar meus parabéns para ele. A gente se encontra direto nos eventos aí. Cara, foi o seguinte: surgiu essa luta. Eu tinha uma estrutura menor de peso, eu estava me identificando ainda qual peso que eu ia lutar. Eu fiz a primeira estreia de 66, só que eu era bem mais magrinho do que eu sou agora. E a gente falou assim: vamos descer para 61, vamos testar essa categoria. E eu lembro que eu desci, só que eu fiquei muito, muito magro. Eu tenho 1,80 m, eu desci para 61. E, nossa, eu sei que foi uma experiência sinistra, foi para perder o peso, assim, eu não tinha tanta experiência, não tinha tanto conhecimento que eu tenho hoje, nem estrutura. E fomos para a luta, foi uma luta de 3 rounds. No início do round eu saí na porrada com ele, fui bem no strike. No segundo round ele já começou a me botar para baixo, pegou minhas costas e aí ficou ali, acabou vencendo. E essa foi a experiência, mas aí de lá eu vi, não dá para lutar de 61. Eu subi para o 66, hoje minha categoria é o peso pena. Eu fiz algumas lutas de 70 quilos, mas eu sou o peso pena. E de lá em diante eu não perdi mais nenhuma luta, lutando na minha categoria correta. E é isso. Acredito que eu e Vinícius não vai se encontrar mais, porque ele luta de peso galo e eu luto de pena ou leve, que eu sei que talvez no futuro eu suba também para os leves. Mas hoje eu sou peso pena, mas desejo tudo de bom, desejo que ele feche o contrato dele com o UFC aí também. Assim, cara, olhando aqui o teu Tapology, né? Você enfrentou caras de relevância hoje no cenário nacional, né? Tem o Wigson de Lara, que tá com o cinturão lá do Centurion, enfrentou o Gustavo Silva, que é de São Paulo aí também, que lutou o LFA agora, um moleque muito duro, o próprio Vinícius Pires. Essas experiências, cara, o que você acha que isso te ajuda aí já para estar no contender aí, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas você já se vê pronto? Como é que você se vê chegando dentro de um UFC hoje? Então, cara, como você disse, eu enfrentei caras duros. Eu fico até feliz dele estar no cenário aí, porque isso valida, né, minhas lutas com ele. O Ingles aí foi uma luta bem que me evoluiu bastante, por conta que foi minha primeira luta principal. A gente fez a luta principal do R1. E, eu era um cara que tava vindo de, se eu não me engano, 4 ou 5 nocautes também. Era invicto quando eu lutei com ele, era 6-0. Tinha não sei quantos nocautes de kickbox, luta de kickbox. Então foi uma preparação bem forte. A gente chegou bem pronto aí para essa luta. Eu fiz uma estratégia muito boa. Para mim, é uma das melhores lutas que eu tenho no meu cartel.
E, pô, me vejo pronto, sim. Minha oportunidade veio ano passado, eu já estava pronto, eu treinei o ano todo. Tava no Prime para poder lutar. Acho que foi, se eu não me engano, 4 semanas antes da viagem. A gente ia viajar. Foi 3 semanas antes da viagem, 4 semanas antes da luta. Eles enviam ele faz o pedido do visto, né? Pra gente poder ir lá no consulado. E quando eu fui, não foi aprovado, por motivo de não ter vínculo aqui. Eu sempre fui atleta a minha vida toda, então não tenho renda, não tenho vínculo com o país. Acabou tendo esse problema. Então, eu não, eu fiquei, só não, eu fiquei um pouco abalado no início, assim, mas não deixei isso me afetar. Eu sou novo, eu tinha 25 anos ano passado, fiz 26 esse ano. Então, só apertei os treinos. Minha equipe tá voando, então, pô, eu falei, vou aproveitar treinar com todos que eu puder treinar para poder evoluir. O Ruf é o cara que eu mais treino e vou evoluir que vai chegar minha oportunidade de novo e a gente vai estar arrasando lá também no UFC. Cara, você acabou de mencionar o Rolf, né? A gente viu até aquele vídeo no Instagram dele testando um golpe lá em você, um chutão alto bem esquisito, mas que é eficiente. Como que é essa experiência aí de estar tendo esse contágio social, né? Com todos esses nerds aí, os caras que já estão ali e se encaminhando para o topo das suas respectivas categorias. Cara, é muito bom, né? Pô, eu falo que eu sou privilegiado, né? Eu sempre penso isso, eu sou privilegiado de poder treinar com esses caras, de vivenciar, de ver o que eles fazem, o que ele come, o que eles fazem, porque isso me traz mais confiança, né? Pô, tô do lado dos caras, tô treinando também igual, tô comendo igual, dormindo igual. Então, é muito bom, sou privilegiado. O Rufi, ele chegou na academia, se eu não me engano, um ano depois que eu cheguei. Então, a gente teve todo esse período treinando junto. Eu sou um peso abaixo, mas eu treinei muito com ele. Ele me ensinou muita coisa, até da vida pessoal me ensinou muito, me ajudou muito em vários fatores. Então eu devo muito ao Ruf. E ele hoje é uma referência para mim de jogo, né, de strike. Eu faço um pouco do jogo que ele faz. E igual eu te falei, eu sou privilegiado, então é muito bom ter esses caras comigo lá. Conta um pouquinho mais pra gente, cara. Você já tocou no assunto aí na questão do visto. Como é que foram esses detalhes? Foram uma, duas, três tentativas? O UFC tentou intervir junto lá? Como é que funcionam esses bastidores aí? Cara, o UFC manda uma carta, né? Como vocês sabem aí, ele manda uma carta, você vai lá fazer o visto. Eles chegam na hora da entrevista. Eu já tentei imaginar todos os cenários, a gente já tentou olhar de tudo e não tem um porquê. Ele simplesmente nega. O UFC remandou uma carta na semana seguinte, uma outra carta mais específica, e eles negou. E aí não deu tempo, fechar para a data. O UFC ainda falou assim: até o final do contender, se caso você conseguir revogar ou algo do tipo, você manda de novo que a gente tenta casar a luta de novo para você. Mas não deu tempo, não deu tempo a gente acertar isso. E aí foi isso, a gente não sabe mesmo porque eles dão uma carta que eles dão para todo mundo. Já aconteceu outros casos lá na academia de outros eventos. Eles negar a mesma carta. Você não tem vínculo suficiente com o país, você não demonstrou vínculo suficiente com o país e é isso. E aí a gente fez algumas mudanças esse ano, na minha vida pessoal e tal, e vamos tentar aplicar de novo e ver o que dá. Tá sem áudio, Daniel. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora foi. Vai lá. E como é que tá essa questão? Você já tá trabalhando em cima disso? Você tá realmente só esperando o contender? Eu vi que essa última luta foi em dezembro, se eu não me engano, né? Ou tem alguma coisa programada para antes do contender? Como é que tá essa expectativa aí pro segundo semestre? Cara, eu tô competindo outras modalidades e eu não tenho certeza, não sei, não posso divulgar ainda, mas eu vou esperar o contender e vamos ver até lá como que vai acertar, se eu vou ter essa outra oportunidade. E estou fazendo algumas mudanças na minha vida pessoal para poder chegar na hora, o visto dar tudo certinho. A gente já procurou uma pessoa responsável para poder resolver isso. Estamos resolvendo e eu espero lutar o contender agora, até o final do ano.
Você vai fazer alguma pergunta, Daniel? Pode ir lá, vai lá. Então, eu vi aqui que realmente no ano de 2024 você teve algumas lutas canceladas, né, em virtude, eu acho que, dessa tentativa de você se empenhar nesse projeto. Seguinte, Ícaro, eu acompanhei tuas histórias aí e eu vi que tu sempre mostra, né, a tua recuperação. Tu tem um freezer lá que tu toda vez tu faz. Cara, quais são as táticas assim que, se você, as que você puder revelar, né? Que Claro. só tem na Fight Nades, né? Eu vi uma entrevista com o Pablo Sucupira e, cara, assim, ele é um cara que é totalmente fora da realidade. Quando você para ouvir ele falar, você fica assim, tipo, cara, de onde que surgiu esse cara, né? Então é um cara bem diferenciado. Como que é essa experiência de estar com um cara que é assim tão fora da curva aqui no Brasil? Começar pelas lesões aí que você falou. Se você olhar no meu cartão, tem muitas lutas canceladas, né? Então, eu nunca tive lesão séria de fazer cirurgia, mas eu tive várias pequenas lesões que acabou me prejudicando. Então, já quebrei mão em sparring, já quebrei dedo do pé, já quebrei o nariz em sparring também, outras lesões no joelho, ligamento. Então, com isso, eu fui aprendendo, né? Passei por essas lesões, vi os outros atletas da academia também passando. Então, hoje todos os treinos eu chego 30, 40 minutos antes, aprendi isso com o Caio. Então, é uma coisa que é o diferencial lá da Fight Nets, né? Chego 30, 40 minutos, aqueço bem, faço todas as ativações, core, ombro, tudo que eu posso fazer antes do treino para poder não evitar o máximo possível de lesões. Tem os fisioterapeutas lá do time, que é um diferencial. A galera que tem luta, que todo mundo que vai lutar tem esse acesso ao fisioterapeuta. Então, isso acredito que é um diferencial do time. E além disso, eu ganhei um freezer, né? E fica na minha sacada aqui. E eu uso ele como banheiro de gelo, deixo ele ligado quando, por exemplo, hoje eu fiz ele, eu chego, desligo o freezer, tá cheio de gelo, eu quebro o gelo, entro dentro, faço 5 minutinhos, até bom pro mental ali. Eu sei que é muito desconfortável, então eu tenho que fazer e ninguém manda eu fazer, então eu sinto que eu já estou um passinho à frente ali, me vencendo, porque é uma coisa desconfortável que eu estou escolhendo fazer e está me ajudando na minha recuperação. Eu tenho acesso à sauna também aqui no prédio, então é algo que eu faço também, pelo menos umas 3 vezes na semana. É algo que limpa meu corpo, que melhora aí minha performance do sono, que melhora meu sono. Eu tenho uma pulseirinha que eu meço meu sono, então eu sou meio maluco com essas coisas. Eu gosto de dormir no horário, gosto de comer antes para poder ter uma boa recuperação durante meu sono, acordar no mesmos horários. Então, eu me preocupo com isso porque eu já passei por muita lesão e eu sei que sei que isso vai potencializar a minha performance e é isso. Cara, e questão de muitos atletas da Fight Nerds, ali, principalmente o Caio, fala daquela questão de mentalização. A gente conversou com o General também, ele falou, né, de mentalizar os passos ali, o que vai acontecer na luta, os processos, né? Como é que você trabalha isso também? Então, eu gosto muito de escrever, né? É uma forma que eu pego meu pensamento e eu transformo ele em algo real ali. Então, eu tenho bastante esse hábito, aprendi com o Caio também, que é a maior referência da gente ali na academia. E eu escrevo, por exemplo, eu vou lutar. Primeiro eu escrevo como que a luta, eu quero que a luta aconteça. E já escrevo agradecendo de como que eu quero que ela aconteça. Depois eu escrevo se eu passar por esse cenário, o que eu faria. Então, é uma forma de eu ver ali e eu visualizar e colocando aquilo tudo em forma organizada também, né? No caderno eu consigo fazer isso. Gosto de meditar também, faço exercício de respiração com o Márcio aí, é o nosso professor do Ruf também, de uma galera lá da Fight Nerd, Márcio Respirar, e ele ajuda também com esses exercícios de respiração, traz a gente para o presente, consigo fazer meditação ali, visualizar a luta, então eu procuro fazer tudo que vai me ajudar aí para a performance. Você trabalha com algum psicólogo, algum tipo de algo mais ali personalizado para você? Cara, eu trabalho com o Wagner Mota, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele, que era o Ainda não. treinador do Demian Maia, e ele trabalha nessa parte mental também com a gente lá na academia. Ele tem uma aula por semana lá na academia, ele faz um grupo
ele chama de Armadura Interior, o nome desse grupo, que é uma conversa de inteligência emocional, e ele me ensina muito sobre isso, como lidar com ansiedade, medo, como lidar com os sentimentos que vai vir antes da luta, o pós-luta, o para que eu faço isso, por quê, tudo mais. Ele mexe com essa parte mental aí. Então eu trabalho com ele. Cara, e dentro disso tudo, né? Parte de recuperação, parte de psicólogo ali, como é que é essa rotina? Como é que é essa tua rotina para assimilar tudo isso aí, para organizar isso tudo? Como é que funciona? Eu até faço uns videozinhos, tá lá no meu canal do YouTube, tá começando a crescer. Eu posto um pouquinho da minha rotina, justamente para a galera poder incentivar a galera, mostrar minha experiência, né? Documentar minha experiência e mostrar para eles. Pô, minha rotina é pela manhã, eu acordo, gosto de me alongar, às vezes faço exercício de respiração, vou para o primeiro treino, que é o treino principal da equipe, que é 10h30, eu chego na academia 9h40 e faço todo o aquecimento que eu falei, todo articular, 10h30 a gente começa o treino, acabou o primeiro treino meio-dia, volto para casa, às vezes eu dou algumas aulas nesse período de meio-dia até umas 5 ali da tarde, dou algumas aulas particulares. Depois tem o segundo treino, que a gente faz ou preparação física, ou drill, ou manopla, depende do planejamento, se tem luta ou se não tem luta. E aí fecho com isso. Às vezes dou algumas aulas à noite também, dependendo da planilha de horários. E é isso. Eu encaixo tudo durante o dia, durante a semana. Alguns dias eu faço sauna 3 vezes na semana, banheira de gelo 2 ou 3 no freezer aqui em casa. Divido isso durante a semana. E é isso. Essa é a rotina. Falando em rotina, cara, tem algum hobby que você faz? Ou você é daqueles caras que se deixar fica vendo coisas ali do mundo da luta, assiste luta o tempo todo, tá sempre estudando? Como que tá o inglês? Já tá treinando, já tá estudando, já tá se preparando? Conta mais um pouco da tua rotina fora em relação aos esportes de combate, pra gente conhecer um pouco Eu mais. acabei pulando um pouco. Eu gosto de estudar de manhã, então eu estudo inglês, de manhã eu estudo sozinho mesmo. Eu já fiz um pouco de um curso, depois eu decidi estudar sozinho. E gosto de ler também, pela manhã, gosto de ler um pouco ali. E, cara, eu não assisto muita luta, eu gosto de assistir caras específicos. Então eu assisto muito meus vídeos de treino. Então, quase todos os treinos eu me filmo e eu sou viciado em me assistir e ficar vendo detalhes ali de como eu posso melhorar, de como eu posso implementar alguma coisa e tudo mais. E assisto muito lutas de caras específicos, tipo o Corey Sandhagen foi um cara que eu assisti todas as lutas, o Conor McGregor foi um cara que eu assisti todas as lutas, o Ruff eu assisto todas as lutas. Caras específicos que eu gosto do estilo, que eu quero pegar alguma coisa ali, eu gosto de assistir. Mas eu não assisto muitas lutas. Boxe, algumas lutas de boxe eu assisto específico. E gosto de estudar as entrevistas, pós-entrevista, gosto de ver os comentários, como que a galera se importa. O canal do Moicano aí que eu gosto de ver também, que é mais resenha. Quando eu quero esparecer a cabeça, eu gosto de ver essas coisas assim no YouTube. Assisto bastante o YouTube. Cara, você falou também que está se testando ali em outras modalidades, né? Se mantém em atividades. Fez uma lutinha de grappling, se não me engano, fez boxe semana passada. Como é que está sendo também essa experiência, né? De sair um pouquinho ali da rotina do MMA e se testar em outras modalidades, outros adversários, níveis diferentes. Como é que está sendo isso? Então, como eu disse, eu não fui um cara que lutou MMA amador, né? Eu fui direto profissional. Então, com 19 para 20 anos, tinha acabado de fazer 20 anos. Então, não tive tanto tempo de lutar outras modalidades, assim. E como eu espero que eu lute o Contender lá em agosto, né? Pode ser até outubro. Eu tô lutando essas lutas para me manter ativo. Eu tô pronto, eu tô sempre treinado, estou sempre pronto. Então, surgiu uma luta de grappling, era valendo a luta principal, valendo o cinturão. Eu nem quis saber onde que era, falei, me coloca, eu tô no peso. Colocou, fui lá, Eu vi lá consegui. que o Boacal postou, apesar de dentro da borracharia, né? Era Que loucura foi essa? Então, e aí o cara falou, tem uma luta. Eu falei, beleza, me põe aí nessa luta. Peguei, tava no peso, fui. E chegou lá, apesar de ser dentro da borracharia,
Mas eu te falar, foi um dos dias mais da hora, assim, de resenha, de poder competir. Então, às vezes, a gente perde de viver esses momentos por querer só esperar o lugar certo para poder competir. Então, aproveitei, fiz um videozinho pro canal. Então, foi top. Fizemos uma luta lá, o Bacal meteu um armlock voador e eu consegui vencer a luta. E semana passada também surgiu outra oportunidade de uma luta no Sampa Box. Era uma luta de boxe contra um boxeador. Eu falei, opa, bora. Vou me testar aí também. Chegou lá, a gente teve um probleminha com os exames, faltou um exame meu e dele. Então a luta foi sem resultado, foi só exibição. Mas valeu a pena, eu fui pela experiência de sair na porrada lá em cima, no palco. E foi top demais. Postei também no meu canal aí. E é isso. Até lá eu vou lutar muito. Quero, pô, se tivesse a oportunidade de lutar o Karate Combat aí, se chegar essa oportunidade, eu vou estar pronto. Vai ser, eu sinto que é uma plataforma que eu me enquadro muito. Eu sou strike, eu ia conseguir dar um show lá, botar vários movimentos bonitos, plásticos lá. Então espero que dê certo aí e eu consiga lutar esse Karate Combat aí também. E fora que vem a doleta, né? Esse é o principal. E como é que tá aí? Tem mais alguma coisa para frente aí? Luta de grappler, de boxe? O que a gente pode esperar aí pro próximo mês? Então, cara, eu vou. Por enquanto não tem nada. Eu treino tudo, né? Durante a semana eu treino strike, boxe, tudo, grappling, tudo voltado para MMA. Mas, como eu tô sempre pronto, treinando bem, no peso. Vamos ver aí. Se aparecer alguma coisa, a gente vai estar lutando. Vou estar postando aí para todo mundo ver. E sim, você é Cara, um. Vai lá. é uma pergunta que eu sempre faço para todos os lutadores que estão aqui, né? Na medida do possível que tu puder compartilhar, eu gostaria de saber como que tu enxerga teu jogo de MMA atual, né? A gente tem ali algumas subdivisões striking, a parte do jogo de grade, o próprio jiu-jitsu. Como que tu enxerga teu jogo atual e o que que tu acha que tu precisa melhorar no longo prazo para tuas próximas lutas aí no Contender ou até no UFC? Cara, desculpa. Cara, eu sinto que meu jogo hoje está cada dia ficando mais completo. Como eu disse, eu sou muito privilegiado de treinar com a galera toda lá do time, então eu tenho caras baixos, alto, grappler, strikes de alto nível. Então eu treino um pouco com cada. Sinceramente, eu sou apaixonado pelo strike e eu sei que é algo que o UFC quer, então eu me dedico mais a isso. Mas na luta contra o Ingles, eu fiz grappling, botei ele para baixo, foi parte da minha estratégia. Eu posso lutar de destro, posso lutar de canhoto, já fiz luta todas de canhoto, nocauteei de canhoto, já fiz luta todas de destro, nocauteei de destro. Então, posso lutar nas duas posturas, posso botar para baixo, posso finalizar. Então, eu sinto que meu jogo, cada dia que passa, está ficando mais completo. Eu entro lá para nocautear sempre, mas se a estratégia da luta for eu ter que botar para baixo para poder finalizar, se isso for a estratégia do time, eu consigo fazer. Eu defendo queda muito bem, passei um longo tempo aí fazendo sparring com o Boacal, que é um 70 quilos, um dos melhores grappling do Brasil, e isso evoluiu muito minha defesa de queda, meu jogo de grappling, consigo cair, levantar, fazer scramble e voltar com gás para poder trocar porrada. Então, eu sinto que a cada dia que passa, meu jogo está ficando mais completo. E posso lutar em qualquer área. Cara, Já, como já, é que você. já eu te passo a voz, eu preciso Tá, fazer essa vai lá. pergunta para encaixar. A gente tá na véspera do UFC 314, e aí eu já quero te fazer uma pergunta. Alguns brasileiros, né, um público ali de outras plataformas que eu faço lives e troco muita ideia, a galera mais conservadora tá tomando uma posição assim, poxa, como que tá o chão do pessoal da Fight Nerd, né? Porque, assim, eu já ouvi falar muito bem do Ruff, do Jean e do Prat sobre essa questão de defesa de queda. Se tu puder contar um pouco pra gente, cara, o quão longe você acha que esses caras vão chegar ali no top 15, top 10, top 5 da categoria? Cara, eu acredito que todos vão tem jogo para ser campeão, tem nível para ser campeão, todos os quatro. Eu acredito que vão ser campeões, todos os quatro. E é que a luta ela tem vários fatores, né? Não é só o cara não tem um grappling e não vai. Tem vários fatores. Mas em questão de jogo, comparação com caras do UFC, todos têm jogos para
defender queda, para fazer grappling, para poder todas as áreas e ser campeão. Todos os 4 lá. Nosso jogo Até de porque teve aquela luta do Sean O'Malley, que ele estava com a costela zoada, não treinou nada de queda, ele foi lá e ganhou, né? Então, Exato. realmente Eu falo que tem muitos fatores, né? Às vezes o cara é muito bom de grappling, mas, pô, no dia tá com uma costela zoada, não pode tomar um body lock, aí a galera vai julgar que o cara é ruim de grappling, não tinha um grappling para defender. Então, na luta, tem muitos fatores que podem acontecer, mas todos lá tem jogo para poder brigar com qualquer área, com todo mundo. Cara, como é que você enxerga essa nova geração que vem vindo, né? Acho que você se encaixa nela, o Ruf se encaixa, o Ilha Topuria, que é uma geração que já começou no MMA, né, cara? Assim, não é aquele cara que era muito bom de chão e foi para o MMA, não era um cara que era muito bom de trocação e foi para o MMA. Hoje vocês já chegam prontos, né, mais completos. Como é que você enxerga isso e como é que isso favorece o jogo de vocês? Eu me sinto justamente isso, faço parte dessa nova geração. Quando eu comecei, eu fiz 2 lutas, como falei, no Rio de Janeiro, lá era kickbox, Muay Thai, assim. Não valia cotovelo porque era amador. E eu já pensava em lutar MMA um dia. Então, às vezes eu ia para academia fazer treino de jiu-jitsu, mas focava mais no strike, aí fazia alguns outros treinos de jiu-jitsu. Mas naquela época, com 16 anos, eu já pensava em lutar MMA. Então, quando eu fui para a Vitória da Conquista, eu já comecei a treinar só MMA. Então, treinava pensando em MMA. Quando eu vim para São Paulo, foi todos os treinos pensando em MMA. E hoje, nosso treino lá na academia é justamente isso. Não tem. Até tem, mas o treino principal é assim: strike para o MMA, grappling para o MMA, grade para o MMA. Então, a gente treina tudo pro MMA. Então, é até difícil competir, igual eu fui competir boxe com essa luta que eu fiz agora. O moleque era do boxe olímpico. Para mim foi difícil porque ele já tinha as manhas, já pontuava mais, e o meu strike é desenvolvido pro MMA. Então foi um bom teste, porque eu vi um jogo diferente, mas o nosso jogo é todo desenvolvido pro MMA. A distância, a luvinha, tudo é desenvolvido pro MMA. E hoje, questão de treinamento lá, vocês têm o Pablo, né, cuidando da parte de strike ali, e o Flávio Álvaro, questão de grappling, não é isso? Como é que é essa divisão lá? Isso, tem outros treinadores, mas o principal é o Pablo. O Pablo cuida da parte do strike. E o Flávio, da parte de grappling, grade, todo o grappling. E a gente tem os outros treinadores, né? Porque acaba viajando muito para poder, por causa das lutas do UFC, e tem os outros treinadores que comandam. Tem o Raoni, que cuida da galera lá do 5761, parte de strike também. Tem o Éder, tem o Valtão. Se eu for falar aqui, eu posso ser que eu esqueça alguns nomes, mas a gente tem muitos treinadores lá na academia hoje. Então é uma soma muito grande, assim. E eu já vi que você postou também algumas vezes indo no corner, ali, de alguns atletas, de alguns companheiros. Como é que você enxerga também essa parte ali de treinamento, de você tendo que orientar, estando na posição diferente, né? Que a gente sabe que lutar é mais fácil do que estar ali fora gritando pro cara, né? Ah, sim, com certeza. Eu já fui no corner, né? Cara, eu acredito que eu fui no corner do Bacal, se eu não me engano, 2 ou foi 3 lutas. Por conta que a gente treina muito junto, então, às vezes eu conheço muito ele e às vezes ele precisa disso naquela luta. Às vezes não é nem uma parte técnica, mas uma parte de um cara que conhece ele para ajustar ali. Então, acabou indo, mas hoje em dia meu foco mesmo é em chegar no UFC, em performar lá. E acabo indo quando tem a precisão de ir, mas eu prefiro estar lá lutando 1000 vezes do que estar por lá de fora. Pelo menos por enquanto, eu prefiro estar lá dentro. Para mim é mais fácil. É porque estressa pra caramba, hein? Meu Deus do céu. O nervosismo é bem pior. Pô. É porque o cara que está lá dentro ele tem um controle da situação. Quem está só de fora vai sempre ficar pilhando para ver o que acontece. Cara, assim, eu tive a oportunidade de sábado passado, né? Tiveram 3 atletas lá na nossa academia que estrearam no profissional. Eu fui recuperar minha voz quinta-feira, irmão. Foi a pior sensação possível. A pior sensação possível é aquela ali, porque você fica o tempo todo orientando ali o que o cara tem que fazer, né? E você não pode fazer. Então, velho, é realmente muito complicado. Vai lá, E não velho. tem muito treino, né? Assim, tem exige treino, muito mas do coração.
A gente não treina para ser corner, né? Os treinadores fazem isso, o treino para ser corner, mas a gente que é atleta, quando vai, não tem esse treino. Então a gente às vezes não está habituado a ficar ali. É mais difícil mesmo. Falando de outros nomes que não estão em tanta evidência, né? Tem o Felipe Boacal, né? Que vai fazer uma luta, tá com luta marcada já no Centurion. Quais são os outros nomes, cara, que você recomenda aqui, que não estão ainda muito em evidência, para a gente ficar ligado aqui no cenário nacional, que estão aí na Fight Next? A gente já fez entrevista com o Bruno General Dantas, igual eu te falei, não sei se você ficou sabendo já, né? E além dele, né? Quais são os outros nomes aí para a galera ficar conhecendo e já ficar de olho, porque já estão na ascensão, né? Junto com você. Então, o Felipe vai lutar mês que vem, dia 9. Eu vou estar de corner dele também nessa luta. A gente está fazendo trabalho junto. E, cara, tem muito atleta lá na academia. Tem o Cuba, né? Que você já deve ter ouvido falar aí. O Cuba, que é sinistro. Eu acompanhei aqui pessoalmente no último Centúrio, meu irmão. O que ele fez foi brincadeira. E não foi uma das melhores performances dele, essa luta. Ele tava sentindo o joelho, se não me engano. Não foi, mas você viu o primeiro round que ele fez. Bicho é bruto. Cara, tem muitos outros atletas. Tem a galera do 5-7 lá que tá pesada. O Magno, tem muitos. O Denison. Caras que fazem sparring com campeões aí do cenário. E se você for assistir lá na sexta, você fica de boca aberta. Então tem esses. A Natália Silva, né, que luta aí o LFA também, que tá invicta. Tem muitos atletas, cara, muitos atletas na academia. Se eu for falar que eu também vou esquecer muitos nomes, mas tem muitos atletas que estão prontos. Estão prontos aí para chegar no cenário forte aí. Cara, como é que é essa experiência ali, né? Além do Ruf, né? A gente tem ali um Carlos Prati, que é um pouco mais próximo do teu peso. A gente tem um Jean que não é o mesmo peso ali, mas o Jean é maluco, então eu creio que ele faz sparring com todo mundo, né? Como é que é essa situação? Como é que é esse dia a dia ali dentro? Porque assim, o nível de competitividade é muito alto, né? Você falou aí Desculpa, você falou que eu sou o peso do Carlos? Na proximidade, né? Questão de altura e tudo mais, assim, vocês têm um perfil um pouco parecido, né? O Carlos é 7'7", pô, eu não sou peso dele, não. Não, mas no off dá, pô. No off pra treinar dá. Pior que ele fica leve mesmo, mas eu nunca fiz sparring com o Carlão, não. Nem quero fazer. Mas com o Jean a gente já treinou muito junto. A gente já fez muito sparring, porque ele é peso pena, eu sou peso pena também, né? Então a gente já fez muito sparring, né? Pô, sparring alto nível, né? Alto nível. Se vocês forem lá na academia assistir. O Ruf, eu faço sparring também com ele, bastante. E tem outros, lá tem o Ítalo, que eu fiz sparring sexta-feira agora, que é um bicho bruto, 70 quilos, forte também. Tem o Bruno General, que também é um grappling sinistro, tem um alto nível de MMA. Felipe Boacal, todos esses caras perto ali do peso 66 e 70, a gente treina muito junto, né? Então, tem todos esses caras aí. Então, é isso. Para não tomar muito teu tempo, a gente já vai encaminhando aqui para o final, né? Tem algumas perguntas que a gente sempre faz para os atletas que chegam aqui, cara. O que o Ícaro de hoje diria para aquele jovem você falou que 16 anos já estava pensando, né? O que você diria para si mesmo, né? Naquela época, quando isso não passava de um sonho que agora está vendo a tua profissão da tua vida? Uhum. Cara, eu diria para ele, só continua e prepara que o bagulho vai ser louco. Prepara que o bagulho vai ser louco, mas isso vai te fazer evoluir muito. E então continua na sua jornada aí, acredita que um dia você vai estar do lado dos grandes e vai se tornar um grande também. Um grande atleta de MMA e uma grande inspiração para a galera do mundo da luta, entre outras pessoas. Cara, você chegou a praticar algum outro esporte, além de luta? Pô, se não fosse lutador, eu ia tentar jogar bola, ia correr. Como é que é essa situação? Eu só luta, vou ser lutador e é isso. Nunca nem se aventurou em outra coisa. Cara, eu brincava bola, mas nunca cheguei a jogar num campo. Eu gostava de BMX, cara. É uma curiosidade aí que eu tinha. BMX, tá ligado? E quando eu era pequeno, eu falava, não, um dia eu vou ser aqueles caras da Monster que rola de motocross, que faz aquelas piruetas. Aí eu falei, não, é um esporte muito caro aí, vou ficar na luta mesmo, porque eu só me quero. Caro e perigoso também, você tá doido. Perigoso, errou é morte. A luta é mais... Não, errou é nocaute, ainda consegue voltar.
Mas eu gostava disso. Outra curiosidade aí, na época da pandemia, não é um esporte, não é um esporte, mas na época da pandemia que a gente ficou, eu morava na academia ainda, né? Então a gente ficou meio que isolado na academia. O Pablo deu uma caixa de xadrez pra gente. Falou, e aí a gente ficava, eu e outros brothers na academia jogando xadrez pra caramba. Então a gente Tem jogou que fazer muito. jus ao nome, né? Tem que fazer jus ao nome. Até tatuei um xadrez aqui por conta dessa época. Essa tatuagem me relembra essa época que a gente passou ali na academia. A gente só treinava, brincava xadrez, treinava. Então, foi uma época muito boa. Então, mas não, nunca me arrisquei em outros esportes, não. Foi sempre luta o tempo todo. Cara, como que você enxerga aquele momento ali, pouco antes, quando você está fazendo aquela caminhada em direção ao cage? O que passa na tua cabeça? Como que você se sente? Você é um cara que tenta acalmar a energia ou você é um cara que explode e tu trabalha melhor numa vibração alta ou baixa, né? Que eu já vi alguns atletas falando sobre essa questão, né? Uhum. Cara, eu presto bastante atenção nesse momento. Uma coisa que eu presto bastante atenção é estar no presente ali, sabe? Eu sinto que esse é o momento que eu tô no máximo presente ali, no momento do flow ali. Eu sou viciado nessa sensação do flow. Então, já teve luta de eu entrar calmo, sem música nenhuma e performar. Já teve luta de eu explodir na hora, eu trazer essa adrenalina para mim e eu performar. Já teve luta de eu estar muito frio, não estar sentindo adrenalina nenhum, e eu me colocar essa adrenalina, falar um bocado de coisa para mim, o cara vai me matar, o cara vai estar ali para me quebrar, e eu trazer essa adrenalina para poder entrar no flow da luta. Então eu acredito que assim, todo o sentimento que eu tiver ali antes da luta, eu vou transformar ele em performance. Então, às vezes pode ser que eu esteja triste no dia, eu tenho que transformar em performance. Pode ser que eu esteja alegre, na vibe alta, eu tenho que transformar em performance. Então, geralmente eu sou frio, na hora da luta eu sou um cara frio, só que eu fico falando para mim mesmo um monte de coisa, fazendo um bocado de afirmação para me pôr no ponto que eu acho que é o ideal ali para mim lutar. Então, às vezes eu estou já pilhado demais, eu só agradeço. Fico repetindo, obrigado, senhor, obrigado por estar aqui. E eu me abaixo um pouquinho minha energia. Às vezes eu estou muito frio, igual foi a última luta que eu fiz, foi na academia. Foi um evento que a gente produziu na academia. A gente não, o Centauro produziu na academia. Então eu estava muito frio, porque é um espaço que eu já faço sparring toda sexta. Então ali eu fiquei me pilhando internamente, falando um monte de coisa para poder chegar no ponto que eu acho que é o ponto ideal para mim poder performar. Cara, e dentro do ranking ali hoje do peso leve, né? Quem que você acha que seu jogo ali encaixaria bem? A gente falando aí de UFC. Peso pena. Peso pena, perdão. O meu Sherdog tá leve, mas é por conta da última luta, mas é peso pena. Mas hoje no peso pena ali, cara, tem um A gente tem cara ali que um eu gostaria. cinturão vago, né? Que o Topuria subiu de categoria. Vamos aí ter Volkanovski e Diego Lopes. A gente tem aí o Pitbull chegando agora. A gente já tá falando das cabeças ali, né? Se fosse lutar com os top 10 ali da cabeça ali, o Diego Lopes seria uma boa luta, cara. A gente tem a mesma altura, ele tem um jogo que anda para frente, eu sou contra-golpeador. É um brasileiro, a gente geralmente não gosta de lutar muito com o brasileiro, mas pensando tecnicamente no jogo, sim, seria uma luta boa. O Volkanovski eu sinto que não vai muito longe mais, eu sinto que ele vai fazer lutas específicas, então eu nem penso muito nele no jogo dele. O Pitbull também eu acredito que vai fazer poucas lutas ali, já está numa idade mais avançada, né? Mas é um cara sinistro. Eu sempre tive vontade de lutar com o Holloway, também por ser da minha altura, por ser strike, eu sinto que daria uma luta muito, muito top ali. Então, eu penso nesses caras aí. Como é que você vê essa disputa de cinturão que vai ter agora, do Diego Lopes com o Volkanovski? O que você enxerga de luta aí? Eu acho que o Diego Lopes vai levar a luta. Acho que ele vai ganhar, acho que ele vai imprimir um ritmo ali e vai acabar acertando uma mão no Volkanovski, que ele tem um jogo de ir para cima com muita agressividade, então acredito que o Lopes vai levar. Como que você enxerga aí as lutas, o desenrolar das lutas do Prates, do Jean e essa luta do Pitbull contra o Yair?
Vou começar com a do Prates, né? Eu acho que vai ser uma luta. Acho que vai ser uma luta. Primeiro round ali, o Prates vai ler como ele começa, pá, lendo, o cara vai trazer alguns perigos para ele. Mas eu acredito que no desenrolar da luta ali pro terceiro round, o Prates vai achar um nocaute ali com um chute ou com a mão. Terceiro round, acho que essa luta vai pro terceiro round. E do Jean, eu acho que vai atropelar o Bryce Mitchell. Acho que não dá pro Bryce Mitchell, não. Já tava postando um monte de coisa aí, de loucura aí no Instagram aí, já. Ele ficou sem dormir, disse que estava vendo o demônio, disse que pediu oração, aí o pessoal orou por ele, aí já voltou a dormir, tá? Esse negócio louco aí. Eu acho que não vai dar, não. O Jean vai atropelar ele. Tem um parafuso a menos, né, cara? Se for só um, era bom, né? Uns 100 mil a menos. Não, acho que não dá, não. O Bryce Mitchell esquece. E o Pitbull e aí, Rodrigues, cara, eu vejo o Pitbull mais completo por ter jogo de chão, por ter bastante luta e tudo mais. Mas o Yair Rodrigues é um cara perigoso, que joga cotovelo de tudo quanto é ângulo, chute pulando, rodado. Então, eu acho que vai ser uma luta muito boa. Acho que vai ser uma luta de vários riscos, assim. O Yair Rodrigues vai trazer riscos pro Pitbull. Se o Pitbull fazer uma luta inteligente ali, mais fechadinho, consciente de tudo, ele leva fácil. Fácil não, ele leva a luta. Mas vai ter perigo. O Yair Rodrigues é o cara de high level, né? Tá lá entre os tops ali, então já lutou, já passou por essa experiência toda. Então, essa é a minha opinião aí para essas lutas. Show de bola. Cara, vamos deixar o espaço aí para tu falar dos teus patrocinadores, falar da tua rotina, quem for da região aí que quiser fazer aula particular, como é que funciona, onde que te procura, deixa tuas redes aí, teu canal também do YouTube. Ó, obrigado. Galera, meu canal aí, meu Instagram, Ícaro_Brito, com 2O. Meu canal no YouTube é Ícaro Brito. Então acompanha lá, eu posto minha rotina. Tô aprendendo ainda com esse lance do YouTube, mas tá ficando legal o canal. Então eu posto vários treinos, já postei sparring com o Ruf. Então vamos lá, tem muita porradaria lá. E meus patrocinadores é Murata Profight, o cara que tem os melhores materiais aí, a empresa que tem o melhor material de luta do mercado. E Atração Man, que é um perfume aí do mercado também, que me patrocina. Então, para ele aí. E aulas, eu estou com aulas bem específicas, então tem pouquíssimos horários. Então, quem quiser, chama lá no Instagram que eu vou estar organizando a agenda, fechou? E é isso, muito obrigado a vocês aí do MMA Corner Azul, por ter me chamado, Daniel aí. Prazerzão conversar com vocês. Até a próxima. Pô, o prazer é nosso. Por mim, eu acho que já perguntei o que eu tinha que perguntar, já está quase com uma hora de entrevista. Eu quero agradecer o teu tempo. Eu sei que tu tem as tuas atividades pessoais, aí você conseguiu separar um tempinho aqui para dar essa moral para a gente e eu agradeço, tá? Foi um prazer da minha parte. É isso. Obrigado, irmão. Boa sorte aí. Estamos aqui na torcida aí. Esse visto já deu certo e no meio do ano a gente estiver lá no Contender. Rumo ao Contender. Rumo ao Contender. Bora. Só segura aí, só para a gente poder